Então, pessoal, meu nome é Jair, eu sou professor de Biologia, né? E hoje a gente vai falar sobre as características dos seres vivos, certo? Bom, vamos para a apresentação aí que a gente preparou no PowerPoint para a gente seguir a aula. Vamos lá? Bom, sejam todos bem-vindos, né? Vocês alunos aí do primeiro ano que estão em casa devido à quarentena, certo? E vamos seguir aí com a nossa aula. Bom, a questão é, o que é um ser vivo? Basicamente é uma pergunta bem simples, mas se você olhar organismos que são totalmente diferentes do que você costuma associar a um ser vivo, você vai ficar com uma certa dúvida. Para isso, a gente tem aí algumas características, né, de todo ser vivo. Ele apresenta ciclo vital, aquele ciclo que a gente já conhece, que ele nasce, cresce, né, se reproduz e morre. Todo ser vivo também tem a sua organização celular, ou seja, ele é feito por células, tranquilo? Se não for feito de célula, não é considerado um ser vivo. Ele apresenta o metabolismo também, né? O metabolismo basicamente é a capacidade dele transformar uma substância em outra dentro do seu organismo. É dessa maneira que os seres vivos, né, assimilam a matéria orgânica, né? Então, outra característica é a capacidade de evoluir, né? Todo ser vivo apresenta a capacidade de evolução. Tranquilo? Também há seres vivos formados por uma única célula e esses seres vivos são chamados de unicelulares e tem os seres vivos formados por vários tipos de células, são os pluricelulares. Tranquilo? Essas características que vão diferenciar os seres vivos de objetos inanimados. Tranquilo? Seguindo então a nossa aula. Bom, a composição química dos seres vivos se resume em 98%, né, de toda a matéria orgânica é feita por esses 6 elementos químicos, o famoso CHOMPs, né, que é o carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Bom, esses elementos eles vão formar uma enorme quantidade de moléculas que vão se agrupar, né, para formar uma unidade que é comum a todo ser vivo, no caso onde acontece toda a vida, né? Todo o processo metabólico, tudo que acontece dentro de um ser vivo acontece dentro de uma célula. Tranquilo? Bom, continuando então, nós temos aí as substâncias presentes em todo ser vivo. Eu preparei esse gráfico aí para a gente ver a questão da proporção das substâncias encontradas em todo ser vivo. No caso, a água, ela compõe aí 80% de todo ser vivo, beleza? Segundo vem a proteína, com 10%, depois vem os lipídios, os carboidratos com 2%, ácidos nucleicos com 2%, sais minerais e outras substâncias representam aí 1% da matéria, né, da massa de um ser vivo. Tranquilo? Vamos continuar então. Bom, as substâncias que eu acabei de falar, elas são subdivididas em substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas eu listei para vocês aí, ó, proteínas, lipídios, carboidratos e ácidos nucleicos, certo? Bom, as proteínas, assim como os carboidratos, elas têm função estrutural, ou seja, elas compõem a estrutura de um ser vivo, né? Nós encontramos aí as proteínas aí fazendo parte, por exemplo, elas fazem parte da membrana plasmática, né, encontrada numa estrutura da célula, né. Também você tem enzimas que catalisam processos no seu organismo, que também é um tipo de proteína. Então, basicamente, você tem várias funções, né, para a proteína, certo? Bom, proteína é a maior parte de um ser vivo. Depois vem lipídios, que são representados aí por gorduras e óleos, que são as substâncias insolúveis em água, certo? Também tem função estrutural, porque você encontra também na membrana plasmática, né, ali os fosfolipídios, né, que fazem parte da estrutura da membrana plasmática, né? E também essa substância serve como reserva energética. Você tem as células adipócitas, né, os adipócitos, perdão, eles reservam energia, né, essa energia na forma de gordura. Tranquilo? A outra substância orgânica, também encontrada nos seres vivos, são os carboidratos, né? Os carboidratos
também representam a função estrutural, por isso que eu coloquei ali função plástica, mas os carboidratos, eles têm como principal função, no caso, é a fonte de energia de todos os seres vivos, é dos carboidratos que a gente retira a nossa energia para a gente fazer nossas atividades do dia a dia. Tranquilo? Ácidos nucleicos, a gente tem a questão do DNA e RNA, relacionado com a questão da hereditariedade, que comanda também, além da hereditariedade, comanda também todas as atividades que acontecem dentro da célula. Beleza? Continuando, nós temos aí as substâncias inorgânicas que não têm carbono na sua composição, no caso a água, que é o solvente universal, a água é extremamente importante, né, representando 80% da abundância da matéria, né, de um ser vivo, representa isso tudo aí. Então, nesse caso, a água ela é fundamental para que ocorram as reações químicas, né? Sem a água não tem como acontecer as reações químicas. Haja vista que todas as reações químicas acontecem em meio aquoso, tranquilo? E sais minerais que estão presentes no nosso organismo na forma de íons, né? E que regulam diversas funções nas nossas células, beleza? Continuando. Agora aqui a gente tem a questão dos níveis de organização, né, biológica. Nós temos aí desde o átomo até a biosfera. E essa organização, ela é fundamental para a gente entender como a vida está organizada. Primeiro, né, nós temos aí o átomo. O átomo ele vai se juntar para formar as moléculas, os átomos, né, vão se juntar para formar as moléculas através das ligações químicas. As moléculas vão formar as substâncias, essas substâncias irão se agrupar e formar algumas estruturas, dentre elas eu coloquei o exemplo de organelas, né? As organelas você encontra formando uma célula, as células se agrupam para formar os tecidos vão se agrupar e formar o órgão, ou um órgão, né? E os órgãos irão formar, né, um sistema. Aí nós temos aí vários sistemas que a gente conhece, sistema digestório, sistema circulatório, enfim. Vários sistemas irão formar um organismo, ou, no caso, um indivíduo, uma espécie, né? E várias espécies agrupadas ali, várias espécies, vários indivíduos da mesma espécie irão se agrupar para formar uma população. E uma população, vivendo ali em determinada região, né, representa uma comunidade. No caso, várias populações morando em determinada região representam uma comunidade, é chamado de comunidade, certo? Bom, e essa comunidade interagindo com os fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos, no caso luz, água, temperatura, enfim, todos esses fatores que não têm vida, nós chamamos essa reunião de ecossistema. E nós temos aí vários ecossistemas que irão formar o que a gente chama de esfera da vida ou biosfera. Tranquilaço? Beleza, então a gente fez aí passamos por todos os níveis de organização biológica, desde átomo até biosfera. Continuando, nós temos aí agora uma atividade para a gente aplicar o que a gente viu, certo? Bom, essa atividade basicamente vai falar sobre as características dos seres vivos que a gente acabou de falar. Bom, vamos ler aqui para a gente entender. Você anote aí no seu caderno e você responda. Não, a gente vai responder no caso. Vamos lá. Nascimento, crescimento, reprodução, envelhecimento e morte são características gerais dos seres vivos. Com essa definição, uma criança concluiu que o fogo é um ser vivo. Ele nasce de uma faísca, cresce à medida que consome seu alimento, no caso a madeira, pode se reproduzir, causando um incêndio, e morre quando acaba seu alimento. Bom, que argumentos podemos usar para convencer essa criança de que o fogo não é um ser vivo? Bom, basicamente a gente tem que voltar lá nas características de um ser vivo, que nesse caso aqui a gente tem uma característica essencial, né? Todo ser vivo apresenta organização celular, característica entre outras que o fogo não apresenta. Então o fogo não é feito de célula, portanto ele não é considerado um ser vivo pelo que a gente já falou. Tranquilo? Então a gente falou aí nessa aula de hoje sobre as características dos seres vivos, né? O ciclo vital, organização celular, metabolismo, capacidade de evoluir, né? Falamos também que a maioria dos seres vivos é formada pelos 6 elementos químicos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Falamos que esses elementos formam substâncias que são classificadas como substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas,
A gente colocou aí quais eram cada uma. Falamos sobre os níveis de organização biológica, né? Desde átomos, chegando até biosfera. E agora a gente passa aí deixa aí uma situação, né, para você aplicar o que a gente falou nessa aula. Então, eu vou fazer a leitura aqui, você anote no seu caderno aí para você mandar ver depois. Bom, vamos lá. A maioria dos pesquisadores da área biológica considera complexa a tarefa de definir se os seres vivos são seres, se os vírus são seres vivos ou seres não vivos. Bom, a gente tem aí a questão do coronavírus. Será que o vírus, né, é um ser vivo? Será que não é? Bom, você vai fazer um levantamento das características gerais dos vírus e vai elaborar argumentos, no caso a favor e contra a inclusão dos vírus na categoria dos seres vivos. Bom, foi isso, agora é com você, tá? Manda ver aí e até a próxima aula. Valeu!